Bom pessoal, hoje eu estou trazendo aqui não é uma gambiarra, não é nada, nenhum projeto diferente. Estou apenas apresentando uma mesa digitalizadora que eu comprei e que eu gostei muito. Eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês algumas considerações, né, sobre esta mesa, que é a One by Wacom, né? É a Small, é a pequena, é a versão 471, CTL 471, né? Eu gostei muito desta mesinha. Eu tinha outras mesas, eu já tive outras, né? A anterior a essa era uma C3 Tech, a TB58, e eu tive muitos problemas com ela. Eu acabei me desfazendo dessa mesa, né? Acabei jogando ela fora, na verdade, que ela não estava mais funcionando. E enfim, aí eu fiquei meio receoso e acabei comprando esta mesinha aqui da Wacom e eu gostei muito, né? E como eu achei muito pouco conteúdo sobre ela na internet em relação ao uso dela em alguns aplicativos, alguns softwares, né? Como o CorelDRAW, como o Photoshop, Lightroom, eu estaria compartilhando com vocês algumas coisas que eu encontrei, né? Que eu instalei e achei muito pouca documentação sobre isso, muito pouca explicação sobre o uso desta mesa. Bom, inicialmente apresentando ela aqui, mesa, ela é simples, tá? Da família Wacom, ela é a mais simples de todas, né? Ela tem uma caneta simples também, não tem borracha, apenas dois botões de atalho na caneta e a ponta, que funciona como um botão também. Quando você pressiona, ela funciona como um botão e, logicamente, pressão da caneta, né? Nós veremos aqui no próprio site da fabricante o que? Família Wacom de mesas digitalizadoras. Nós vemos aqui as top de linhas, né? As Intuos, né? Vemos aqui também a que está no meio, na intermediária, Intuos Draw, Intuos Art, Intuos Fotos, Intuos Comic. E aqui a One by Wacom Medium, que é a média, e a Small, a pequena, que é esta daqui. Ok? Estou deixando um videozinho, um pip, né? Para vocês verem que eu estou com ela aqui conectada no meu notebook já, né? Ela está até em operação, pode ver que ela já funciona, ela está funcionando, já fiz a instalação do driver dela, né? Funciona muito bem, tá? Enfim, vamos ver aqui algumas coisas, porque o impulso que nós temos, né, quando nós queremos comprar algo e nós pesquisamos, é comprar a melhor. E geralmente nos baseamos no preço, né? Em algumas situações também, logicamente, se você é um usuário iniciante, né, como eu, a gente pensa assim, bom, vou comprar uma média, né, uma intermediária. Porém, o preço dessa mesa saiu para mim pelo Mercado Livre, tá? R$ 275. É um preço bom. Em alguns lugares ela está um pouco mais cara, né? A média está na faixa de R$ 400, 420, em alguns lugares até menos um pouco, 360, né? É mais com essas ofertas que estamos tendo aí no fim de ano. Mas enfim, esta daqui, a Small 275, eu paguei ela no Mercado Livre, né? Para quem mora em São Paulo, o vendedor ele é ali na Santa Efigênia, tá? Mas no Mercado Livre você vai achar ela bem mais facilmente, assim, vários locais, né? E o preço não muda muito não, ok? Bom, essa mesa aqui, como eu estava dizendo, a gente sempre pensa que ela por ser a mais fraquinha, né, a de entrada, porque é uma mesa de entrada, que ela é fraquinha, que ela não tem muito recurso. Realmente, em relação às Intools, né, ela não tem as teclas Express Keys, né, que são essas teclas de atalho,
né? Essas teclazinhas aqui, ó, a gente pode ver pela foto aqui, né? Ela não tem atalho nenhum, apesar dela ter essa faixa aqui lateral. Isso aqui não tem nada, ela não tem multitoque, né? Ela não funciona multitoque e ela é básica, tá? A área ativa dela, se não me engano, são 152 milímetros por 95, né? A caneta são 2048 níveis de pressão, né? Vamos entrar aqui nas especificações dela para a gente não falar coisa errada, né? Aqui, área ativa 15295. Os níveis de pressão, perdoe-me, eu falei 2040, na verdade são 1024 níveis de pressão da caneta, e é só caneta, tá? Não tem borracha. A resolução dela é de 100 linhas por milímetro ou 2540 linhas por polegada. A velocidade de leitura da caneta 133 pontos por segundo, tá? Como eu já havia dito, não tem teclas de atalho, não tem teclas, né, de atalho. E em relação às outras, se você pegar essa configuração aqui, tá, e comparar com as outras da família da Wacom, vamos pegar aqui, por exemplo, a Intuos Photo, né? Um preço um pouquinho mais alto, ela já tem as teclas de atalho aqui, como nós vemos. Mas vamos ao que interessa. Para você que está iniciando, você tem que se adaptar primeiro com a mesa, você tem que ver se realmente vai dar certo para o que você está querendo, né? Se o uso dela vai ser satisfatório para você. Então eu recomendo iniciar, né, com uma mesa mais básica. E você não perde nada, absolutamente nada, com relação às outras nessa linha intermediária, no que diz respeito a tamanho da área ativa, é o mesmo tamanho, tá? A única diferença é que essas da linha intermediária tem multitoque, né? Tem as teclas de atalho, mas o que importa, resolução, né? Que é a mesma resolução, 2540 linhas por polegada. Os níveis de pressão da caneta 1024 também. Pode ver que eu estou aqui na Intuos, na família Intuos, tá? Família Intuos, né? São Intuos Draw, Art, Photo e Comic. O tamanho é o mesmo, a resolução é a mesma e a velocidade, os níveis de pressão e velocidade da caneta são as mesmas, tá? Desta iniciante aqui, dessa de entrada, para uma intermediária. Nós sentimos uma grande diferença com relação mais às top, né? Porque a top já é o dobro de resolução, já tem até reconhecimento de inclinação da caneta, enfim. Mas vamos lá. A minha recomendação é justamente essa: que você compre, comece, se você não está habituado a mesas digitalizadoras, que você adquira uma inicial, assim, uma de entrada, tá? Mais barata possível, que te dê uma boa, te entregue uma resolução boa, uma capacidade de criação boa, e ela não perde nada para as outras, tá? A Intuos, a Draw, né, que é para desenho, a arte também desenho, foto é mais voltada aos fotógrafos, né? E inclusive a única que tem duas opções de tamanho aqui na família Intuos é a Intuos Art, tá? Que ela tem a média e a pequena, que é o mesmo tamanho dessa pequena, né? Mas as outras três da família têm o mesmo tamanho, a mesma resolução, o mesmo nível de pressão da caneta, ou seja, para você se habituar, essa aqui é ideal, ok? Então não se deixa levar por preço, por falta de atalhos, porque isso você vai com o tempo, a não ser que você seja já um usuário avançado, né, intermediário avançado, e o seu fluxo de trabalho requer uma agilidade maior, aí obviamente esses botões de atalho vão facilitar muito a tua vida, né, vão acelerar muito o processo, né, esses botões aqui, né, isso falando da família intermediária, ok? Mas vamos lá.
como ela se comporta nos softwares, né? Bem, vamos abrir aqui inicialmente o Photoshop. No Photoshop trabalha muito bem com essa caneta. Algumas pessoas reclamam que estão tendo problemas. Depois nós vamos ver, né, algumas questões relacionadas a isso. Mas aqui só para vocês verem, eu não sou desenhista, tá, gente? Eu comprei essa caneta, eu trabalho não, na verdade eu brinco mais com fotos, né, com edição de fotos e tal, e ela é ideal para mim nesse quesito, né, para atender essa necessidade. Bom, vamos lá. No Photoshop, ela trabalha muito bem, tá vendo? Reconhece os níveis de pressão. Eu não vou entrar em detalhes como você configura o seu pincel, o seu aplicativo que você vai estar usando, tá? Isso aí já entra em outra área de software, de configuração de software, e não é esse o objetivo desse vídeo aqui, é mais apresentar como ela se comporta nos aplicativos, ok? Então você pode ver que ela, né, diferentes tipos de pincéis, né, ela reconhece bem a pressão, ó, veja bem, estou dando uma leve, isso aqui é o pincel misturador, vou colocar o pincel, ferramenta pincel mesmo, veja que ela, ó, com a mão mais leve, né, ela reconhece perfeitamente, ó, a pressão da minha mão sobre a caneta, ok? Então é muito bom de trabalhar com ela, é muito suave, né? Logicamente tem as configurações, como eu disse, do aplicativo, pressão e opacidade e por aí vai. Isso no Photoshop, né? Quando você instala a tua mesa, né, um CDzinho de instalação, é criada uma pasta aqui no menu iniciar. Eu até esqueci de comentar isso antes de mostrar o funcionamento dela no software, né? Ela cria a pasta Wacom. Você abre essa pasta e tem preferências Wacom, tá? Nessas preferências aqui vai estar orientação da mesa, tá? Mão esquerda ou mão direita. Eu sou canhoto, então eu uso mão esquerda, obviamente, tá? Caneta, aqui as configurações da caneta. Aqui tem os botões da caneta, clique direito, né, que é o botão superior da caneta. Esse aqui é o clique direito, tá? O de baixo tem várias opções que você pode escolher para usar ele. Deslocar, rolar, alternar aplicativo, né, apagar. Pode usar esse botão aqui como a borracha, tá? Particularmente eu não mudei nada dessa configuração porque eu não achei muito, sei lá, eu achei meio estranho trabalhar com borracha aqui. Esses botões, na verdade, eles são um pouco desconfortáveis para estar usando, né? Eu ainda não me habituei com o uso desses botões aqui, né? Logicamente vai de cada um, pode ser que você se adapte, pode ser que não, mas enfim. Sensibilidade da ponta. Isso aqui eu deixei no padrão de fábrica, tá? Que aqui você altera a pressão, como diz, né? Como está dizendo no menu, altera a pressão do clique, porque esse botão é um clique também, né? Essa ponta dela é um clique, seria o botão esquerdo do mouse, tá? Tanto que se eu segurar aqui, ó, pode ver que eu abro. Se eu der 2 cliques eu abro qualquer item, né? Dando 2 cliques, dando 2 pressionadas com a caneta. O direito, como eu já disse, é esse superior aqui, clicando numa área vazia, vai abrir o botão, o menu, né? O menu que abre com o botão direito, tá? Isso, lembrando que a caneta sempre tem que estar próxima à mesa para funcionar isso, tá? Não adianta você querer tirar ela de perto e apertar o botão, não funciona, né? Algumas mesas, né, com canetas alimentadas por bateria ou mesmo canetas com fio, elas funcionam o botão afastado da mesa. Esta aqui não, tem que estar próxima à mesa,
área de trabalho aqui, tá? A sensibilidade é a sensibilidade da ponta aqui, né? Quanto mais pro lado suave aqui, quanto mais suave, mais sensível ela é, né? Mais sensível. Um simples encostar dela na mesa já aciona o clique aqui desse botão, né? Que seria o botão esquerdo. E também a pressão, né? Começa a ser reconhecida já bem suavemente. E obviamente para o lado firme você terá que exercer uma pressão maior, né, na caneta, né, para que ela responda ao teu comando. Eu costumo deixar isso aqui no padrão, que é o centro aqui, né? Não achei dificuldade não. Traço, modo caneta, né? Aqui tem algumas configurações, a área da tela que você quer que responda a essa área ativa da mesa, que está até delimitado com alguns traços aqui para você saber onde que é a área ativa, né? A área da tela que vai ser trabalhada, que vai ser percorrido pelo cursor aqui, né? Todas as telas, né? A área da tela são todas as telas. É um monitor apenas, né? O monitor 1 ou monitor 2, se você tiver dois monitores, né? Ela vai se estender para outros monitores. E parte apenas, né? Uma parte apenas do monitor que você está usando, né? Lado esquerdo, lado direito, superior, enfim, você vai delimitar isso, ok? Eu costumo deixar em todas as telas também, enquanto não encontrei necessidade de mudar esse item, não. Escala, né? Você forçar as proporções, né, da caneta, da área ativa aqui, e a área da mesa gráfica, ou seja, você define qual é a área que você quer que ela seja sensível. Veja que ela te mostra aqui uma delimitação, né? Essa aqui é a área padrão. Se você pegar e diminuir, então a minha área ativa vai passar a ser só um pequeno ponto aqui, ó. Veja que aqui, ó, eu estou no meio da mesa, né? Se observar no outro vídeo pequeno aí no Pipe, né? Eu começo aqui no canto, tá tranquilo, o mouse, o cursor tá ali, mas conforme eu vou vindo para minha esquerda, né? Veja que eu já não cheguei no final dela aqui ainda e ela já chegou no fim do monitor, ou seja, eu diminuo a área ativa dela. Não é interessante, né? Porque, como eu disse, quanto maior melhor, né? Então a gente deixa isso como inteira mesmo. Particularmente eu prefiro. A não ser que você já tenha alguma restrição de movimento, algum problema aí, e queira diminuir essa área ativa. Então, você diminui a área ativa aqui, que vai corresponder ao seu monitor, ok? Usar tinta do Windows. Se você deixar o cursor sobre esse item, né, você vai ver que vai surgir para você aqui escrito, ó, é compatível com manter pressionado para clicar com o botão direito, né? Gestos e ondulações. Como está marcado aqui, veja só, se eu pegar essa caneta e apertar e segurar, quando eu soltar aparece o menu da mesma maneira que ocorreria com o botão direito, tá vendo? Estou apertando só o botão direito. Se eu segurar e soltar, aparece o mesmo menu. Então é compatível com manter pressionado para clicar com o botão direito, tá, ok? Gestos e ondulações. Até aqui tá tudo bem. Chegando aqui, ok, não mudei nada, ok. Avançadas, clique variável, né? Para executar um clique com o botão direito ou outra função de clique, mantenha pressionada a ponta da caneta próxima à mesa gráfica e pressione o botão lateral, né? Que é da forma que a minha está configurada aqui. Então eu mantenho pressionada a ponta da caneta próximo à mesa e pressiono o botão lateral, né? Já ele
ele varia, né? Clicar e tocar, pressiona o botão lateral e toque. Aí você veja que você faz ao contrário, né? Você pressiona o botão lateral e clica, né? Ele não está respondendo aqui porque obviamente não está habilitada essa função. Esta é a configuração padrão para tablet e PCs, né? São computadores já multitoque, né? Touchscreen. Ok, mantenha-se no clique variável. Ok, novamente. Modo mouse, né? O modo mouse, a tua caneta funciona como um mouse, né? Você consegue aqui em detalhes, você vai ajustar a aceleração do mouse, velocidade do mouse. Então aí o cursor ele passa a se comportar como o mouse, né? Como se você estivesse com o seu mouse. Tanto que a aceleração aqui, você veja que se desabilitando, né, o cursor responde de uma forma diferente, assim como você faria com o seu mouse. Tá? Isso aqui eu deixo padrão, eu não uso essa função, né, porque eu já tenho um mouse e eu me beneficio pelo fato de eu ser canhoto, que eu posso estar usando o mouse com a minha mão direita, né, porque eu uso ele com a direita mesmo. Enfim, até aqui é só isso. Som de clique, né? Você marcar essa caixa, cada vez que você clicar, encostar a caneta na mesa, ela vai emitir um som. E a distância do clique duplo, né? Isso aqui é referente à velocidade que você clica no item. Para abrir uma pasta, você tem que dar 2 cliques com o botão direito o botão esquerdo, perdão, do seu mouse, né? E no caso da caneta seriam 2 cliques com a ponta dela. Então às vezes tem pessoas que têm dificuldade em clicar no mesmo lugar, né? Com muita rapidez, então você aumenta essa distância do clique duplo, né? Essa distância aqui que seria a velocidade. E se você, né, tem mais precisão, diminua. Eu também costumo deixar isso no meio, porque a minha configuração que funciona bem, clico sem problema algum, então eu mantenho aqui, né? Ok, aqui, como se você fizer alguma alteração depois esquecer como estava, é só clicar em padrão e tudo volta à configuração de fábrica, exceto a orientação, né? A orientação, ela padrão já está, ela pega o padrão Windows, né? Você configurou no Windows. Se você vir aqui em menu, configurações, dispositivos, você vai ver em canetas, o Windows e o Windows Ink, né? Mão esquerda, então já está habilitado mão esquerda aqui, ele reconhece, o driver da Wacom reconhece a minha configuração do Windows aqui, Windows Ink, ok? Dispositivos conectados, tá aqui o One by Wacom, né? Se você vir aqui embaixo, dispositivos e impressoras, o One by Wacom aqui, small, clicando nesse item e eu vou abrir a mesma janela, só que pelo Windows, né? Aquela do software Wacom, tá? Então basicamente a configuração dela é muito simples, muito rápida de ser feita, é muito fácil de instalar e de usar. Ok? Voltando ao Photoshop, né? A configuração é essa. Se você desabilitar esse ícone aqui, o último ícone aqui, ó, se você desabilita ele, a sua caneta passa a agir como o mouse. O pincel vai responder à pré-definição dele, né? Por exemplo, aqui é a largura, né, a espessura dele, o tamanho. Então ele vai ser sempre esse tamanho, que independente da pressão que eu aplique, sempre terá a mesma espessura, tá? Por quê? Porque está desativado essa função aqui, que é a de reconhecimento da pressão, né? Você colocar o mouse, o cursor sobre esse ícone, vai te aparecer a dica, né? O hint aqui vai aparecer lá, sempre use pressão de tamanho. Quando desativada, a pré-definição do pincel controla a pressão. Então é óbvio, né? Se está desativado, vai ser sempre a mesma espessura de acordo com o que você configurou aqui. Tá? Mantendo isso aqui pressionado,
ele vai responder à pressão que você aplicar, ok? Veja que se eu for bem suave é um traço bem fino, se eu apertar o traço aumenta. E aí entra um detalhe muito importante: se você deixar um tamanho muito pequeno do seu pincel, por exemplo, deixei 14 pixels, vamos 10 pixels, por mais que eu aperte aqui, ó, ele não vai mudar o tamanho, porque eu limitei em 10, ele não passa de 10. Então sempre extrapola mesmo aqui, joga lá para cima, 78, né? Aí você vê a sua configuração aí e aí ele responde, pode ver que ele começa fino e se eu apertar ele engrossa, olha, ele fica bem largo, tá vendo? Ok? Então sempre se atenta com isso, tá? Se você for querer que responda a pressão da tua mão aqui sobre a caneta, não esqueça de alterar o tamanho do pincel aqui para mais e ligar esta opção aqui, ó, ativar essa opção aqui de pressão, tá? Essa outra, como eu tinha dito, é do fluxo. O fluxo, ele, você acionando isso aqui, eu vou desativar a pressão do traço e vou simplesmente, deixa eu fazer uma limpeza aqui, gente, para a gente poder pincel 94 mesmo tamanho, mas aí vamos trabalhar com esta opção aqui, ó, tá? Aqui é a pressão de fluxo, a pressão de opacidade, aliás, né? Então se eu ativar ela, a coisa funciona de uma forma diferente. Aqui eu deixei desabilitado, né? Então obviamente ele não vai ser sempre do mesmo tamanho, vai ser sempre 94 aqui, né? O tamanho da pincelada, mas eu habilitei aqui. O que acontece? Se eu passar bem suave, veja que ele faz um traço bem suave, bem, né? Bem sutil. Se eu apertar, ele já manda mais tinta, tá vendo? Ó. Vai do que você está fazendo, que tipo de tratamento de imagem você está fazendo. Então aqui a pressão é com relação à opacidade, né? Ó. Quanto mais você pressiona, mais opaco, tá vendo? Né? Se você quiser trabalhar com os dois, também sem problema, vai começar bem fininho, né? Vai engrossando e ficando mais escuro conforme a pressão aumenta. Ok, até aqui. Alguns problemas que as pessoas relatam com relação ao Photoshop é que ele não responde a essa função de pressão da caneta, né? Consultando, ele não tem essa opção aqui nas preferências, né? Você vai procurar aqui, você não acha, né? Porque o Photoshop já reconhece naturalmente as canetas instaladas. Mas caso isso ocorra, né, caso não reconheça, existem alguns problemas relatados, né, principalmente com o Photoshop CC, né, que ele não reconhece, dá muito problema com caneta. Então qual que é a recomendação pelo site, pelo fórum da Adobe, né, é que você faça isto aqui, ó, né, porque geralmente o Windows quando ele instala, ele já instala o API para o Windows Ink, né, aquele que nós vimos agora há pouco, para caneta Stylus, né, em tempo real, chamado Stylus em tempo real, que é aquelas canetas que você já trabalha em cima da tela, né, como se fosse do seu tablet, por exemplo, do seu celular, você já usa a caneta em cima ali, com aquela caneta Stylus. E quando dá problema, geralmente a gente usa o WinTab, né? E para que isso seja feito, a explicação aqui é que você crie, né? Para que você reverta para usar o WinTab, você cria um arquivo de texto no bloco de notas, tá?
E esse arquivo ele vai ficar aqui, ó. Você vem em C, usuários, você vai encontrar o seu nome de usuário, tá? Tem que estar mostrando a appdata, né? Você pode digitar aqui, ó, para ficar mais fácil para você. Venha em executar, você digita aí sinal de porcentagem appdata e porcentagem de novo e dá um enter, vai abrir essa pasta, ok? Vem aqui na pasta Adobe, baixa a pasta Adobe Photoshop ou Photoshop CC, sei lá como é que vai estar aí. Abre essa pasta, vai ter uma pasta dentro dela escrito Adobe Photoshop CS Settings, vai ter settings aí de alguma maneira, não sei qual Photoshop que você está usando. E aí dentro dessa pasta Settings você vai criar exatamente um arquivo, como estão dizendo aqui, é um arquivo que será salvo com esse nome, ó. psuserconfig.txt. Você vai abrir o seu bloco de notas, você abre um bloco de notas novo, documento de texto, tá? Abre ele, vai copiar isso aqui, ó. Copiar isso aqui, colar no seu bloco de notas, ok? Salvar como. E aí no salvar como, você vai pôr esse nome aqui, ó, psuserconfig.txt, né? TXT talvez nem seja necessário aí, né? Porque você já está salvando como documento de texto, só põe psuserconfig, né? E aí você pode clicar em salvar aqui, tá? Veja que ele já está aqui, ó. Lixo, pode ir fora. psuserconfig, tá? Ó. Ok? E cola, copia ou recorta e cola ou move, né? Para aquela pasta que está aberta lá. Como eu já tinha, o dedo para substituir e pronto. Reinicia seu Photoshop e é para funcionar tudo certinho aí, ok? É para funcionar tudo correto aí. Bom, esse é o uso desta mesa no Photoshop. Para usar ele no CorelDRAW, vamos lá para o Corel. O CorelDRAW X8. X8 também ele tem várias coisas novas, né? Desde o X7 já foram implementadas algumas coisas muito legais aí. Novo. Aqui. Bom, o Corel é diferente um pouquinho do Photoshop no que diz respeito à configuração. Você já consegue configurar a mesa ou a forma de usá-la, né, no Corel, já pelo próprio Corel. Não houve essa necessidade comigo aqui. O Corel já reconheceu tudo tranquilo, funcionou tudo bem, mas tem uma opção. Você vem aqui, ó, ferramentas, opções, tá? Você vai, provavelmente vai estar tudo fechado aí, tá desse jeito aqui, tá? Você vai clicar em global, configurações da caneta, tá vendo? Configurações da caneta. Lembra que eu falei do WinTab lá para o Photoshop, ou estilos em tempo real, né? O próprio Corel já te diz aqui, os usuários podem escolher entre estilos em tempo real, apresentado com Windows 7, e o WinTab, se ambas as interfaces estiverem disponíveis no computador, tá? Bom, a Corel, o que ela fala sobre isso? Vamos dar uma olhadinha. A Corel aqui, ó, tá? Esse site da Corel está dizendo: outra novidade que vai chamar a atenção do usuário decorrente da otimização para o Windows 10
é a facilidade com que o programa trabalha com tablets compatíveis com a caneta Windows Real-Time Stylus, a exemplo do Microsoft Surface, além de dispositivos de tablets Wacom, entre outros equipamentos à base de toque em tela, né? Então, além, né, ele trabalha com tablets compatíveis com a caneta Windows Real-Time Stylus, tá? Nós acabamos de ver aqui, ó, Stylus em tempo real, Real-Time Stylus, né? E além também, né, de dispositivos e tablets Wacom, mesas, né, digitalizadoras. E aí entra aqui, ó, CorelDRAW Support, né? No site, num site que é de suporte, né, do Corel, está dizendo aqui, ó, aquela mesma opção, essa opção onde nós estamos aqui, ó, tá vendo? Tools Options, né? Na parte na aba global, lembra que a gente ficou na global, configurações da caneta, todos esses passos aqui, ó, Pen Settings. Aí aqui já está dizendo WinTab, né? WinTab recomendado para Pen Tablets, né? Mesas digitalizadoras ou dispositivos compatíveis, né, ao Wacom. WinTab. Real-Time Stylus, né? Real-Time Stylus recomendado para Pen Tablets ou dispositivos que estão usando a interface Real-Time Stylus de Windows 7 ou 8, ok? Então nós não estamos usando uma stylus em tempo real. Então clica, a minha funcionou tranquilo aqui, tá? Não sei explicar exatamente o motivo, qual é a forma de comunicação aqui da mesa com o Windows e tal, mas enfim, estava funcionando tranquilo em stylus em tempo real, mas eu preferi marcar o WinTab, né? Ok, aqui nesta área está já te explicando, aplique pelo menos 3 traços com seu stylus ou sua caneta usando uma faixa completa de pressão e clique em salvar. Veja que o salvar aqui está desabilitado, ó. Está opaco aqui, não funciona. Por quê? Porque eu tenho que passar 3 vezes a caneta aqui em diferentes níveis de pressão. Começo bem fraquinho e aperto uma, né? Fraquinho, aperto 2, 3. Aí aparece o salvar. Isso aqui é para reconhecer a pressão da tua mão sobre a caneta, né? Então, se outra pessoa for pegar seu computador para usar aí a sua mesa junto, né, vai fazer uma configuração para ele, né? E você depois faz novamente para você reconhecer a pressão da tua mão. Cada um tem uma pressão, né, particular aí, né? Cada um tem um peso da mão diferente. Clicou em OK, o Corel só vai reconhecer a pressão da caneta em mídia artística, tá? Mídia artística, né? Ferramenta mídia artística, e aqui em cima, tá? Temos aqui, ó, a última ferramenta que, ó, isso aqui é pincel, né? Veja só, pincel, espalhador, caligráfico, último, pressão. Imite o efeito de desenho com uma caneta sensível à pressão. Então você vai marcar esta opção aqui, esta ferramenta aqui, e aí vai ver que funciona da mesma maneira que o Photoshop, tá vendo? Opa, deixa eu pôr uma cor aqui, né? Eu não escolhi mídia artística aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Suave, pressionado, né? Veja que ela responde igual. Da mesma maneira que o Photoshop, se você limitar aqui, ó, a linha, né, o tamanho, vai ser a mesma coisa. Ele não passa do limite que você impôs aqui, ó, tá vendo? Então, se você colocar muito fininho aqui, você pode apertar até estourar a tua caneta, que não vai aumentar o traço, ok? Ó, tá vendo? Então, se você extrapolar aqui,
30, 40 milímetros, vai. Está em unidade de milímetros. Se eu começar bem suave, começa mais fino. A precisão aqui vai do teu ajuste lá naquela configuração da caneta, como eu te disse, ok? Então é isso, ó. Suave, ok? E aí tem as configurações da ferramenta aqui, você pode fazer alteração aí, a suavização de linha, enfim, isso é do aplicativo, mas é só para que você veja como funciona e como configurar a pressão da tua caneta, ok? Este é o CorelDRAW, funcionamento dela no CorelDRAW. A mesma coisa, o mesmo processo aqui serve para o Corel Photo Paint, né? É o mesmo procedimento, tá? Então, para o CorelDRAW e o Photo Paint é a mesma coisa, não muda nada, tá? Bom, vamos lá agora para o vamos para o Painter, Corel Painter. Isso que eu vou fechar já, gente, porque nós já vimos, né? As informações aqui sobre Photoshop e CorelDRAW. Bom, Corel Painter geralmente ele já vem em algumas mesas digitalizadoras da Wacom, né? Nessa aqui não vem nada, tá, gente? Não vem nenhum aplicativo, não vem software, não vem nada. Vem peladinha, só caneta e mesa para você usar, né? Corel Painter 2016, se não me engano, vem na Tools, Draw, já vem esse, não esse, vem o Essentials, né? Um Painter mais enxutinho, com menos opções, mas muito bom também, né? Mas aqui a mesma coisa, novo, ok. Veja que aqui mesma coisa, aqui ele já é meio que automático, ele já reconhece muito facilmente a sua caneta, né? Suave, pressão, suave, pressão, vendo? Nós vemos que a pressão dela funciona muito bem no Corel Painter. Todavia, se você quiser modificar alguma coisa com relação à sua caneta, você vem em Edit, Preference, e aqui embaixo tem Brush Tracking. Clica aqui e vai abrir uma tela para você fazer os ajustes que você quer. Aqui é a mesma coisa que o Corel lá que nós vimos, né? Você desenha aqui usando uma máxima pressão e a máxima velocidade, né? E os valores são ajustados automaticamente, né? Conforme o reconhecimento aqui do peso da tua mão. Então é a mesma coisa, começa, né? Tá vendo? Começa fraquinho, aperta, começa fraquinho, aperta, tá vendo? Veja que essa linha aqui lateral ela muda, né? A de leitura de pressão e velocidade, né? Conforme cada vez eu passo aqui, ó, ela se comporta de uma maneira diferente, né? Vai fazer um ajuste conforme a tua mão ali, ó. Tá vendo? Tem algumas pré-definições já, default, né? Que é modificado, né? Que nós modificamos, mas tem a de fábrica. Você pode ver que a curva aqui já muda. Tem a Legacy. Você vai ver que aqui, ó, a pressão já é bem, não tem muita suavidade não, ó, tá vendo? É bem bruta, né?
e tem a linear. Veja aqui, ó. É bem suave, é bem, né? Isso aqui, gente, vocês que vão definir aí qual é a melhor, para que vocês estão usando, qual é a destinação, né? Qual é a finalidade. Você pode mudar isso aqui, ó, manualmente, tá? Pode mudar manualmente, ok? Pode salvar uma predefinição aqui, clique em mais, você salva essa predefinição, né? Eu não sei exatamente como funciona essa linear e essa legacy, né? Você pode ver que se eu clicar aqui, né, eu acredito que ela vai reconhecer, ó, talvez ela reconheça por aqui, não sei, né? Mas enfim, eu recomendo usar aqui ou a default ou fazer ali o ajuste seu aqui no Scratchpad, tá? Passa a caneta aqui nessa área, né? Aplicando a máxima pressão e a máxima velocidade que você, seu uso, né? Como é suave, né? Ó, pode ver, ó. Ou aperta ela bem mesmo para reconhecer a tua pressão, a tua mão aí, ó, pressão da tua mão. Também não adianta você querer estourar a ponta da caneta aqui, tá? Isso aqui é suficiente, ó, né? Ela já reconhece, né? Só deixando claro o seguinte: se você digamos assim, você pegar aqui, ó, e passar ela bem suave, tá vendo que alterou bem a curva? Eu passei ela bem suave, ou seja, o que acontece? Qualquer encostada que ela já vai reconhecer que é muita pressão, tá vendo? Porque eu passei ela muito suave lá, então só um toquinho que ela já dá pressão total ali, tá vendo? Ela já dá pressão total. E vice-versa, se eu apertar ela muito, né? Se eu apertar ela demais aqui, ó, muda a curva. Já se eu passar ela muito suave, não faz linha nenhuma, tá vendo? Ela tem que apertar ela bem para ela fazer um traço ali, para reconhecer pressão, ok? Bom, esse é o Corel Painter. Configuração aqui da pressão da caneta. No Essentials é a mesma coisa, tá? Se tiver alguma mudança muito sutil, deixa eu ver aqui, vamos ver. Se você tem o Painter, né, não adianta você querer ter esse aqui também. Um é o suficiente. É que eu havia instalado primeiro esse e deixei ele aqui. Tá? Mas vamos ver aqui a configuração. Vamos criar um novo. Ok. Tá preto, fundo, canvas, preferências, brush tracking, mesma coisa. Tá vendo? Não muda nada. Não muda nada com relação ao Painter, né? Ok. Por último, um software que é um dos que eu uso muito aqui é o Lightroom, né? O Lightroom não tem muita configuração para essa caneta aqui não. Reconhece, tá? Você vai trabalhar com ela nele, mas ele mesmo não te dá muitas possibilidades para ajustar a caneta, né? Então, veja aqui, ó. Reconhece tranquilo, né? Clica uma vez, clica outra. Pincel de ajuste para a gente ver como trabalha.
Só para vocês terem uma noção, eu vou extrapolar aqui, por exemplo, realces, vamos pegar realces, né? Realces, veja, com a caneta, com o cursor ali na imagem, eu consigo aplicar o pincel, né? Deixa eu zerar isso. Veja, não sei se dá para vocês verem, mas ele está realçando, né? Deixa eu aplicar uma saturação que acho que fica melhor, para vocês verem melhor. Olha lá, tá vendo? Ó, só nessa faixa, né? Só no verde aqui, por exemplo, vai se tornar mais verde, né? Se eu quiser criar um outro pincel aqui com contraste, vamos aumentar o contraste aqui, ó, contraste, né? Vamos diminuir o contraste, ó, aumentar a exposição um pouquinho, vê? Note aí que, ó, tá vendo como ele aumenta? Então é isso, o Lightroom não tem a opção de você modificar muito a tua caneta para usar com ele. Uma coisa interessante aqui é botão direito, vai aparecer o menu, abrir o menu, né, do Lightroom. E se for o botão esse de baixo, né, esse aqui, ele vai funcionar como um atalho para que você diminua ou aumente o teu pincel. Note ali o cursor do pincel, eu clicando no botão e arrastando, ele aumenta, ou para cima ele diminui, tá vendo? Isso aqui é bom, isso aqui agiliza um pouco o processo para me aumentar, né? Eu tenho uma área maior para me dar realce, né? Eu aumento. Eu tenho uma área menor para me dar realce, eu diminuo, né? Só dou numa área bem pequena, tá vendo? Então agiliza um pouco esse processo aqui. Logicamente, se você alterar lá nas configurações do Wacom, né, o atalho do botão aqui, ó, se você alterar esse atalho aqui, vai modificar no uso de cada aplicativo, né? Se colocar apagar, por exemplo, no Lightroom não funciona a borracha, né? Aqui não funciona, pelo menos eu não consegui fazer com que funcionasse, né? Eu posso clicar aqui, ó, ele não apaga o que eu fiz, ó, só tende a aumentar, né? Para funcionar o apagador aqui no Lightroom o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar, né, a ferramenta aqui, vamos aumentar um pouquinho, e clicar em Alt. Veja que aparece o símbolo de menos ali, ó. Aí eu consigo apagar o que eu fiz. Então eu sou obrigado a usar o atalho no teclado. Então não achei muita necessidade, muita, né, importância deixar borracha nesse botão não, tá ok? Voltando aqui, vamos colocar novamente em padrão. Ok. Então é isso, pessoal. Eu gostei muito dessa caneta, dessa mesa digitalizadora, né? Eu achei essa caneta muito leve. É um bom produto para se iniciar, né? Você que não tem não é muito familiarizado com mesas digitalizadoras, né? Essa One by Wacom Small, que é a mais pequenininha da família, né? Ela atende muito bem. A configuração, como eu disse, dela de resolução, velocidade, nível de pressão é idêntico às Intuos, né, de médio porte aqui. Logicamente só, né, perde feio para as tops de linha, porque são o dobro de resolução, inclinação da caneta, mas enfim, eu acho que é uma boa aquisição e eu queria ter eu trouxe esse vídeo, né, para deixar para vocês uma impressão que me deixou, né, esta mesa aqui. Eu já tive outras mesas, como eu disse, mas essa aqui me surpreendeu bastante. Ela é bem precisa, né? Eu diria até que eu não sou desenhista, como já disse, mas ela atende bem a desenhistas, né? Mas eu creio que no caso de desenho
para desenho assim, ó, o ideal são mesas maiores, né? Tem uma área maior aqui para você poder estar trabalhando. Mas para quem trabalha com fotos, né, edição de imagens, ou mesmo um tratamento de imagem ali no Photoshop, essa mesa é ideal, ok? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a Wacom CTL471 One by Wacom. A mesa é muito boa e eu recomendo. Até mais e abraço.